Eu quero falar com você hoje sobre o tema caminhando debaixo de uma palavra. Você pode dizer isso comigo? Diga: caminhando debaixo de uma palavra. Quantos querem caminhar debaixo de uma palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Ficou um pouquinho difícil de enxergar porque nós estamos reformulando aqui as lâmpadas do altar, mas nós estamos pensando em repaginar. Irmãos, eu tenho um sonho tão grande com esse altar, tão grande, que o último orçamento que eu fiz ficou R$45 mil para fazer as mudanças que eu quero aqui. Amém? Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos, vai ficar coisa de cinema. Amém? O senhor vai fazer, pastor? Eu vou, irmãos. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Aguarda que logo Deus vai fazer um milagre e nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Eu estou pregando para a igreja mais rica dessa cidade e para as pessoas mais ricas que moram nessa cidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Talvez você tenha dito assim: pastor, quem é que vai financiar isso? É um banco, algum empresário da cidade? É um empresário da cidade, mas ele não está fora da igreja, ele está aqui. Alguém que está sentado aqui esta noite. Amém, queridos? Então ficou um pouquinho de mais, dá para ter uma ideia. Caminhando debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Vamos ler o livro de Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 1. Quem achou e me ajuda e diz amém. Tema desta noite: caminhando debaixo de uma palavra. Josué, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Jericó estava completamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Diga comigo: ninguém saía e ninguém entrava. Levanta a tua mão. Pai, fala conosco esta noite. Nós queremos ouvir a tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos faz viver o sobrenatural. Prepara o nosso coração agora para receber esta palavra e vivermos um milagre, uma experiência poderosa de Deus para a nossa vida esta noite. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus, diz aleluia, faz barulho, aplaude o nome de Jesus. Oh! Amém. Querido, é inevitável nós nos depararmos com problemas que parecem intransponíveis. Quem é que nunca viveu, ou está vivendo, ou possivelmente pode viver um dia, a enfrentar um problema que pareça ser intransponível? O texto que nós lemos é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. E essa história é escrita através da vida de um grande líder chamado Josué, que teve como seu pastor, discípulo, ou foi discípulo de Moisés. A Bíblia diz que Jericó, a porta de passagem para a terra prometida, estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Uma barreira intransponível. Eram muralhas que cercavam essa cidade de aproximadamente 6 metros de altura por 3 de largura, algo que muito próximo disso. O armamento que se usava era algo que tornava essas muralhas algo intransponível. Então, diante disso, Josué vai viver uma das experiências
mais fantásticas da palavra de Deus. Agora levanta a tua mão que eu quero profetizar. O tamanho da dificuldade e problema que você está vivendo está revelando o tamanho da vitória que Deus vai liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém de quem acredita no que eu estou dizendo? Então o que nós olhamos e entendemos em relação a esse texto é que Josué está diante de uma barreira humanamente intransponível. Como nós vamos ver, à medida em que eu for pregando, você vai entender que para Deus não há limites e nenhuma barreira intransponível. Amém? E a primeira coisa que você precisa entender, preste atenção nisso. Primeira coisa que você precisa entender: a realidade humana quer contrariar a palavra de Deus. Josué está ali diante de Jericó com o povo de Israel. Agora diga comigo assim: porém, eles estão, faça assim, ó, debaixo de uma palavra. Em Gênesis capítulo 2, ou melhor, capítulo 12, Deus chama Abraão e diz assim para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Você vai sair da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde pisar a planta dos vossos pés, eu te darei. Josué está diante de algo que foi prometido a ele em Abraão. Os anos se passaram, houve um período de peregrinação pelo deserto, houve um período de estar no Egito, mas o tempo passou e chegou o momento da promessa se cumprir. Então, eles estão ali diante daquelas muralhas, as portas da cidade estavam todas fechadas. O texto que nós lemos está dizendo: ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. E diante desse cenário, Josué então vai viver um milagre poderoso. Os portões estão fechados, os muros são extremamente fortes, ninguém entra e ninguém sai. Isso é o que estava acontecendo para paralisar a palavra e a promessa que estava diante deles. Presta atenção, querido. Quando você caminha debaixo de uma palavra de Deus, sempre haverá situações humanas para tentar paralisar a promessa de Deus na sua vida. E o que mais acontece é que a nossa realidade não é compatível com a promessa que Deus fez. Que a nossa realidade não combina de fato com aquilo que Deus prometeu. Porque o que nós temos que entender é que Deus não prometeu e nem liberou uma palavra sobre nós a partir de nós, a partir de mim, a partir de você. A promessa que foi liberada, a palavra que foi liberada, não é a partir de nós, é a partir dele, e ele é a própria garantia da sua palavra. Eu zelo, diz a palavra do Senhor, eu zelo para cumprir a minha palavra. Então, ainda que você se depare com uma realidade que não é compatível com a promessa de Deus, isso não impede ela de acontecer, porque não é a partir de você, é a partir dele. A realidade da promessa de Deus não é a tua realidade, não é a partir de você, não é com o teu conhecimento que você pode, o que você deixa de poder ou não, é a partir dele, e ele pode fazer tudo o que bem ele quer e bem entender. Então, sempre que nós estamos caminhando debaixo de uma palavra de Deus, sempre que nós estamos perto de viver a realização de uma promessa, a realidade vai confrontar a promessa de Deus na nossa vida. E qual é o propósito do confronto da realidade humana com a promessa de Deus? Paralisar.
Sabe, queridos, é por isso que nós encontramos muitas pessoas paradas, estagnadas. Elas estão vivendo o mesmo do mais há muito tempo. Consegue entender isso? Não acontece nada de novo na vida deles. E parece que sempre é a mesma oração, pedindo a mesma coisa, relatando os mesmos fatos e os mesmos problemas. Existem coisas que demandam tempo, mas existem coisas que estão demorando a acontecer por causa do aceitar a realidade do mundo, do que você está vivendo em confronto à promessa de Deus. O que eu quero que você entenda é o que Deus prometeu não vai ficar paralisado diante da tua realidade, porque nada pode parar alguém que se move debaixo da palavra de Deus. Eu vim aqui esta noite para dizer para você: há uma palavra de Deus sobre a tua vida, há uma palavra de Deus sobre a tua casa, há uma palavra de Deus sobre os teus sonhos, há uma palavra de Deus sobre os teus negócios. Ainda que exista uma realidade confrontante com a promessa de Deus, a tua realidade não vai paralisar aquilo que Deus já começou a fazer. Se você crê nisso, faz barulho para Jesus aí, irmão. A porta está fechada, os muros são intransponíveis, ninguém entra e ninguém sai, até que chegue alguém que está caminhando debaixo de uma palavra. Levanta tua mão comigo e diga assim: quando chega alguém que tem palavra, as portas precisam se abrir. Sabe, tem gente que diz para você: não investe, esse método não funciona mais, isso não pode mudar. E às vezes nós aceitamos isso e esquecemos que nós não caminhamos debaixo de uma realidade humana, nós caminhamos debaixo da palavra de Deus. A porta está fechada, os muros são intransponíveis, ninguém entra, ninguém sai, mas diante das muralhas existe um povo que está caminhando debaixo de uma realidade liberada de Deus, debaixo de uma palavra de Deus. E você conhece o contexto. A Bíblia diz que eles rodearam aquela cidade por 7 dias, e no 7º dia eles rodearam aquela cidade 7 vezes. Queridos, enquanto eles caminhavam, enquanto eles davam passos ali em volta daquela cidade, é como se estivesse firmando aquela palavra em redor daquele muro: essa terra nos pertence, isso aqui é nossa herança e nós vamos conquistar essa terra. Quando estão entendendo, diga amém. Pode ir aonde disseram para você que não poderia acontecer, pode orar por aquilo que alguém disse para você, isso não pode acontecer. Pode resolver aquele problema que as pessoas disseram para você assim, vai lá, mas não vai acontecer nada. Eu não aceito essa palavra sobre a tua vida. Pode ir fazer aquilo que disseram para você que não iria dar certo, porque sobre você não é uma realidade humana que governa. O que governa e está sobre a tua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Cheira balabas. Pedro, lance as redes. Senhor, eu pesquei a noite inteira, trabalhei, investi tempo nisso, e agora não dá, não é hora de... Pedro, lança as redes. Senhor, eu vou lançar debaixo da sua palavra. E quando Pedro fez isso, ele colheu uma grande quantidade de peixe. Não era horário de pescar. Os peixes que Pedro costumava pegar naquele horário era impossível, mas ele estava debaixo de uma palavra. Você está entendendo isso? O mundo pode estar em crise, as notícias de política podem estar abalando as bolsas de valores, as doenças, as pragas, as pandemias podem estar, abalando o mundo completamente em todos os sentidos, causando pavor, instabilidade financeira. A gente não tem noção do que será. Deixa eu falar uma coisa para você: essa é a realidade do mundo, mas nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Somos o povo santo, sacerdote eleito, povo
adquirido para anunciar as virtudes, a glória do nosso Deus. Ele está conosco, querido. Ele nos faz caminhar de uma forma sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que está preparado para você viver, o que está preparado para você desfrutar, não está nos livros de ciência, não está nas previsões humanas. O que está escrito para você viver é do céu, é palavra de Deus, e vai contrariar a realidade humana. Sabe por quê, querido? Porque você vai contar uma história que humanamente não será possível explicar. Oh, glória a Deus. Então nunca aceite que a realidade te impeça de caminhar. Por que você está parado? O que te paralisou? O que te fez parar? Caminha debaixo da palavra. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga comigo: eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Segunda coisa que você precisa entender: se temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, precisamos de uma estratégia espiritual. Diga glória a Deus. Coloca na tela para mim Josué capítulo 6, o versículo de número 4. Olha o que o versículo 4 diz: 7 sacerdotes levarão a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a buzina. O que chama a atenção aqui, querido, é o que eles estão levando para a guerra. Sacerdotes e suas buzinas, ou seus chofares, suas trombetas, seus instrumentos de adoração. Segunda coisa, que eu acredito que é o mais importante: a arca da aliança. O que a arca da aliança, que é um objeto, um símbolo, representava para Israel? Se a arca estivesse ali, a presença de Deus também estava. A gente precisa estudar, se atualizar, melhorar em tudo, todos os aspectos na vida, para que nós crescemos, venhamos a crescer, a desenvolver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa estratégia espiritual. Enquanto todo mundo está buscando uma estratégia para viver algo incrível, nós estamos adorando. Quem entende isso, diga amém. Quando nós estamos na peleja, na batalha, nós não vamos com palavras agressivas, com confronto com outras pessoas. A gente não faz justiça com as próprias mãos. A gente não entra em guerras, a não ser através da adoração. Então o povo estava adorando. Vocês vão marchar debaixo de uma palavra, mas qual a estratégia? Vamos adorar. Irmãos, você precisa aprender que quando você adora, você atrai a presença de Deus. E onde existe presença de Deus, existe milagre. Vou repetir isso para que você entenda: aonde existe a presença de Deus, existe milagre. Amém? Aonde existe a presença de Deus, tem resposta. Aonde tem a presença de Deus, tem o agir de Deus. Aprenda a fechar a porta do seu quarto, a colocar um louvor e começar a adorar, e começar a olhar para tudo aquilo que está dando errado na sua vida, e você começar a dizer, através da adoração: Senhor, em nome de Jesus, eu começo a mudar a história da minha vida. Eu oro pelo meu casamento, eu oro pela vida do meu filho, eu oro pela minha empresa, eu oro pelos meus sonhos. Senhor, essas batalhas que eu estou travando, essas pessoas que estão me perseguindo, Senhor, eu te adoro no meio dessa tribulação. Coloque as tuas mãos, Senhor, manifesta o teu poder. Começa a adorar, querido, começa a guerrear. O problema é que muitos, enquanto estão enfrentando batalhas, vão para a internet e escrevem lá: não estou se sentindo bem, que vontade de chorar. Fala para o teu irmão, diga assim: irmão, fala para ele assim: se você faz isso, fala, se você é uma criança na fé, está na hora de você amadurecer. Fala assim: ó, fecha a porta do seu quarto e vai adorar.
Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Se não assistiu ainda, vou te dar um conselho: assista o filme O Quarto de Guerra. Quem não assistiu ainda? Levanta a mão bem alto quem não assistiu. Várias pessoas, então por favor assista, e você vai entender um pouco daquilo que eu estou falando, irmão. Eles estão indo para uma guerra, mas o que eles estão levando? Instrumentos de adoração e a presença de Deus. Irmão, está com problema no teu trabalho? Adora, para que a presença de Deus que está em você mude o ambiente que você está vivendo. Você está com problema dentro da tua casa? Adore, para que a presença de Deus mude o ambiente da tua casa. Você está enfrentando dificuldades nas questões da tua vida particular? Adore, e você vai ver que a presença de Deus vai mudar toda a situação que você está vivendo. Onde tem presença tem milagre, onde tem presença tem um agir de Deus, onde tem presença tem a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Põe o diabo para correr, irmão. Você não põe o diabo para correr gritando, não. Você põe o diabo para correr adorando, se enchendo da presença de Deus, irmão. A Bíblia diz assim, ó: não pensais nas coisas da terra, mas pensai nas coisas que são do alto. Nós buscamos resolver e lutar as nossas guerras de tantas maneiras, mas esquecemos, irmãos, que há poder nos joelhos que se dobram. Existem momentos que o ato, a oração independe da tua posição. Se você está deitado, está de pé, está na rede, tanto faz. Mas existem momentos da nossa vida que dobrar os joelhos é importante. Porque, queridos, quando você dobra os seus joelhos no momento da oração, você não está se prostrando diante dos problemas. Quando você dobra os joelhos no momento da oração, você está se prostrando diante daquele que tem o poder para resolver qualquer problema. Não ignore que a tua estratégia passa pela oração. Não comece nada sem orar, não resolva nada sem orar, não tome atitudes nenhuma sem você orar. Quando estão entendendo isso, diga amém. Parece algo que não combina. Peraí, mas eles vieram para a guerra e estão adorando. Imagina, irmãos, aquele som do sacerdote tocando chofar, e o povo lá dentro de Jericó. Você imagina a cena. Irmãos, imagina a presença, até me arrepia, ó, aquele chofar, aquela adoração, e o povo tá. Imagine como é que o povo daquela cidade não ficou, irmãos, e aquela presença de Deus em volta daquela cidade. A Bíblia diz que havia espanto nos moradores de Jericó, porque, meu irmão, quando você adora, o inimigo fica espantado. Está faltando adoração na tua vida, está faltando oração na tua vida, meu irmão. Imagine quando você começa a adorar e marchar, porque quando você ora no reino espiritual, você está marchando. Quando você ora no reino espiritual, você está marchando em direção à tua vitória, à tua conquista. Quem está entendendo isso, diga amém. Não ignore o poder do jejum. Você não jejua para ficar mais magro, não, irmão. Eu vou fazer regime, vou aproveitar jejuar. Deus não recebeu o teu jejum, desculpa. Para de comer, irmão, se você quer emagrecer. É fácil. Jejum não tem nada a ver com performance exterior, e nem um resultado exterior. A gente consagra o jejum, irmãos, com o propósito de dizer: eu estou me abdicando dos prazeres da terra, daquilo que alimenta o meu corpo físico, para me alimentar daquilo que é espiritual, para dar vazão na minha vida para as coisas que são de Deus. Eu não posso fazer, mas eu vou jejuar por isso. Eu não posso mudar, mas eu vou colocar um propósito de jejum em relação a isso. Senhor, eu estou jejuando pela minha família, estou jejuando pela causa dos meus filhos. Quando estão entendendo isso, diga amém, irmãos. Se jejuar não fosse importante, Jesus, antes de começar o seu ministério, não tinha passado 40 dias em jejum. E olha,
que lá no deserto Jesus enfrentou Satanás. Ele estava em jejum e venceu o diabo como? Como? Debaixo da palavra. Debaixo, ele estava orando, claro, estava jejuando, sim, mas quando ele foi para o confronto contra o diabo, o que ele está dizendo? Palavra. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa entender que a nossa estratégia espiritual, ela envolve jejum, ela envolve oração, e ela envolve a palavra. Você tem que ter palavra de Deus na sua vida. A mensagem de domingo não foi para agitar o culto de domingo. A mensagem que foi pregada domingo não foi para ter algo mais no culto. A palavra de domingo foi para abençoar a tua semana. Então quando você vai para a tua semana, você está debaixo de uma palavra, e você precisa falar sobre a palavra. Fale para o diabo: olha, eu estou debaixo de uma palavra, Satanás, arreda-te daqui, sai da minha frente, libera as minhas bênçãos em nome de Jesus. Eu estou debaixo de uma palavra. Eles estavam marchando em jejum, em oração, em adoração, e enquanto eles marchavam, eles estavam debaixo de uma palavra. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, não é perdendo o nosso tempo. Nós estamos debaixo de uma estratégia espiritual. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando na nossa casa, Deus está trabalhando na nossa família. Enquanto nós estamos aqui, os nossos inimigos estão caindo ao chão. Aleluia! Terceira coisa que eu aprendo, diga assim comigo: obedecer sempre. Fala comigo: obedecer sempre. O versículo de número 10 do capítulo, o versículo 10 do capítulo de número 6 diz assim: mas Josué tinha ordenado ao povo, presta atenção, não deem brado ou não gritem, não deem brado de guerra, nem levante a voz, não digam palavras ou palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês farão o quê? Gritarão. Queridos, existe um poder chamado obediência, e nós não sabemos lidar com isso. Você não obedece aquilo que te parece ser conveniente ao teu conceito. Você obedece porque é a palavra de Deus. Você obedece porque é princípio de Deus. Parece algo assim bobo, insignificante. Ninguém vai falar nada, ninguém vai dizer palavra alguma, ninguém vai gritar, até o momento que eu disser: vamos gritar. Eu enxergo aqui um princípio de obediência. Eu estou caminhando debaixo de uma palavra que está saindo da boca do meu sacerdote. Não existe bênção aonde não há obediência. Olha para mim. O diabo só consegue entrar na vida de pessoas que caminham debaixo de desobediência. O problema é que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos convertemos, descemos a água do batismo e caminhamos nos mesmos conceitos que tínhamos antes de ter um encontro com Jesus. Nós não queremos ter esse confronto chamado obediência. E obedecer o quê? Estou falando sobre obedecer Deus, sobre obedecer a palavra. Há um poder nesse princípio chamado obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já percebeu que tem gente que acessa, escute isso, você já percebeu que tem gente que acessa lugares que outras pessoas muito mais capacitadas não atingem, não alcançam? Por quê? Poder da obediência. Nem sempre a tua capacidade vai ser tão eficiente quanto a tua obediência. Isso é um princípio para a vida. Tanto Deus como homens
preferem pessoas obedientes do que capazes, porque o obediente vai se tornar capaz, mas o que é capaz e não tem obediência, nunca vai fazer as coisas com excelência. Ninguém vai gritar agora, e todo mundo ficou em silêncio. Alguém poderia ter dito: o que Josué está pensando? Significa agora que eu não tenho que falar nada? É exatamente isso, significa agora que você tem que ficar calado. Há momentos na nossa vida, abrindo um parênteses aqui do que eu estou ensinando, existem momentos na nossa vida que o silêncio é a melhor resposta que nós damos. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Irmãos, quando não há palavra de Deus na tua boca, fecha ela. Vou repetir isso, até que alguém dê um glória a Deus. Se não tem palavra de Deus na tua boca, fecha ela. Esse princípio de obediência revela a aliança de alguém com Deus e com o seu líder. Nós vamos ficar quieto. Josué mandou a gente ficar quieto. Não parece algo simples? É a mesma conotação, entendimento que você às vezes tem quando o pastor te dá uma ordem, te dá uma palavra, te dá uma direção, e você diz: isso não é necessário. É necessário sim, caminhar debaixo de obediência. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Sabe, queridos, a obediência vai te levar a lugares que outros que possam ser até mais capazes do que você nunca irão, porque não são obedientes, porque não caminham debaixo de uma aliança. Eu não sei porque que Deus pediu para Josué dizer ao povo: fiquem em silêncio, só gritem quando eu disser, gritem, porque estamos numa guerra, tem uma cidade para conquistar, ela está fechada, existe um muro intransponível, estamos marchando, e agora é para ficar em silêncio. Não parece algo assim que sem necessário, ou sem ser necessário, melhor dizendo, olhe para mim, obediência pode até parecer em alguns momentos desnecessário, mas não é. Obediência quebra maldição. Obediência abre portas. Quando você caminha debaixo de obediência, meu irmão, você firma a tua aliança com Deus, e ninguém impede alguém de viver o milagre se ele está debaixo de uma aliança com Deus. O que é que você não tem obedecido a Deus? Quantos entendem essa palavra? Diga amém. E quando Josué, olha o poder da obediência, irmãos. Quando Josué disse assim: gritem, o povo começou a gritar. Uau! Irmãos, se Deus pudesse fazer a gente, sabe, igual aqueles filmes, quando você volta no passado e vê o que aconteceu. Você imaginou se Deus pudesse fazer isso com nós agora? Eu acredito que na eternidade vai ter um telão gigante, que Deus vai passar os fatos assim, bíblicos, marcantes. Imagine a gente assistir. Que coisa fantástica. O povo gritando, as muralhas começaram a ruir. Enquanto você está aqui, as muralhas que eram intransponíveis na sua vida estão ruindo. A partir de amanhã elas estarão ao chão. Oh, aleluia! Se você crê aí, faz barulho para Jesus, irmão. Dá um grito de guerra aí. Oh, aleluia! Aquilo que tem um tempo que está sendo duradouro na tua vida, aquilo que era intransponível está caindo hoje pelo poder da obediência, e porque você está debaixo de uma palavra. Posso ouvir um amém? O caminho debaixo de obediência. Caminho debaixo de obediência. Quando estão entendendo essa palavra, diga amém. Agora eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as duas mãos sobre a tua cabeça, e você vai dizer comigo assim: hoje,
Diga com convicção e forte, alto e um bom som. Diga: hoje, na minha vida, está selado uma palavra para aquilo que era inacessível, intransponível. A partir de hoje, não será mais. Eu viverei aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. E nesta noite, diga mais alto: nesta noite, as barreiras intransponíveis começaram a ruir, elas virão ao chão. Amém? Faz assim comigo, ó, mão esquerda para cima, pega um dedinho. Amém? Mateus, vai fazendo, começando bem baixinho, nos bumbos e o surdo, pratos. Faço assim, irmão, um dedinho batendo. Está ouvindo? Está ruindo. Está escutando as barreiras? Coloca 2 dedos. Consegue ver um milagre acontecendo, irmãos? Coloca aí 3 dedos. 4 dedos. 5 dedos. Aleluia! Bem forte.